Olá, bem-vindos. Meu nome é Pablo Garrido, eu sou engenheiro de aplicações da Bentley e estaremos juntos nesse Tech Talk sobre como criar novos componentes de tubulação a partir de células. Nesse Tech Talk, a gente basicamente vai usar o OpenPlant Modeler. Eu já deixei ele previamente aberto e a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma biblioteca de células para comportar os nossos novos componentes customizados. Basicamente, a gente vai no ícone New File. No nome do arquivo, eu vou colocar algo como biblioteca componentes.cell. E eu mudo o formato do arquivo, como eu defini aqui acima, .cell, vou mudar para All Files. Eu vou salvar esse arquivo. Ele está disponível agora para eu abrir. Vou dar um duplo clique então. Assim que esse arquivo for carregado, eu posso começar a estruturar ele com modelos, aquele ícone azul, aquele ícone de models, criando novos modelos para cada item ou para cada componente customizado que eu quero disponibilizar no OpenPlant Modeler. Então, como eu comentei, esse é o ícone de models. Eu vou clicar aqui do lado para abrir essa caixa drop-down e eu vou gerar um novo modelo. Nesse novo modelo é o local que eu vou acomodar o meu novo objeto, a minha nova célula, para depois transformar ela num objeto customizado. Então eu vou dar um nome para esse novo modelo. Esse nome tem que ser algo que depois eu consiga identificar numa listagem, ou que o usuário consiga identificar rapidamente numa listagem de células. Algo como, por exemplo, nesse Tech Talk eu vou fazer uma válvula customizada. Então, eu vou colocar aqui, válvula 6 polegadas, por exemplo. Ou, eu acho que eu tenho um modelo já criado com 4 polegadas, então eu vou deixar 4. A gente tem que verificar alguns itens nessa caixa. Primeiro, o novo modelo que a gente vai criar tem que ser do tipo Design e ele tem que ser 3D. Depois, a gente tem que se certificar que esta caixa em Cell Properties esteja marcada Can be placed as a cell. Pode ser inserido como uma célula. Isso é importante porque no momento que a gente estiver na interface de modelagem do OpenPlant, colocando os componentes de tubulação, os acessórios, a gente vai utilizar esse objeto que a gente vai criar como uma célula. Então, a gente vai deixar esse item marcado. E eu vou dar um OK. Agora, a gente basicamente vai criar um novo modelo. Eu posso trabalhar aqui na vista de topo, nesse momento. E a gente poderia usar as ferramentas de modelagem aqui do OpenPlant. Por exemplo, se a gente clicar aqui nas ferramentas em equipamentos, percebam que todas as ferramentas de modelagem 3D estão disponíveis. Sólidos, como cubos, cilindros, trapézios. E a gente pode usar esses objetos para criar qualquer tipo de componente ou qualquer acessório. Uma outra alternativa, que é a que a gente vai usar aqui nesse Tech Talk, é trazer alguma coisa que já está modelada, algum objeto que já está pronto, ou eu estou reutilizando de algum outro software, de algum outro formato, e colar ela aqui para utilizar como uma referência ou como um objeto para a gente transformar num componente inteligente. O método que eu vou usar aqui é através de uma célula. Então, eu estou usando a Cell Library, a mesma ferramenta que tem no MicroStation ou no OpenPlant, e eu vou atachar uma biblioteca de células. Venho aqui em Attach File e eu tenho já uma biblioteca chamada Template Válvulas. Aqui nesse Template Válvulas, eu tenho uma chamada válvula customizada. É basicamente uma geometria sem nenhum tipo de informação, é só uma geometria pronta que eu trouxe aqui para o OpenPlant. Então, nesse momento eu vou dar um duplo clique e aí eu vou posicionar ela no meu modelo. Basicamente eu vou dar um clique aqui no meu modelo
e cancelo para terminar o comando de placement. Eu posso fechar essa biblioteca. E agora, um ponto importante é que a gente mova essa válvula para coordenada 000, para que depois, quando a gente estiver no OpenPlant Modeler, quando a gente usar o comando de inserir a válvula, ela esteja alinhada direitinho. Então, basicamente, aqui eu vou segurar um clique com o botão direito, selecionar o comando Move, vou aproximar um pouquinho aqui para pegar o centro. E agora tem um comando do AcuDraw, que é aquele comando P de ponto. Eu vou apertar esse comando e digitar aqui 0, 0, 0, Enter. Pronto. Agora que essa válvula foi movida para a origem do meu modelo, eu vou rotacionar ela aqui, dar uma olhadinha. Posso deixar já numa vista isométrica. E agora, basicamente, o próximo passo seria aplicar inteligência ou aplicar uma classe que vai definir, que vai transformar essa geometria num objeto esperto do OpenPlant. Para fazer isso, a gente vai usar as ferramentas de piping. E dentro das ferramentas de piping, a gente tem um ícone chamado Create New Custom Component. Criar um componente customizado. Selecionei esse comando. Seleciono o objeto que eu quero transformar em um objeto inteligente. E nessa janela que a gente acabou de abrir, a gente pode escolher a disciplina. Está como piping, está correto. A gente tem uma caixa aqui chamada Use Spec Data, usar dados da spec. Então, eu vou marcar porque eu quero que as informações associadas ou vinculadas a essa minha válvula que eu vou criar, elas venham da spec. Por exemplo, descrição, ou mesmo comportamento, por exemplo, definições de tipo de faceamento, de end conditions. Então, eu quero que venha tudo isso da spec. Por essa razão, eu vou marcar Use Spec Data, deixei habilitado. E onde está escrito Component Type, se eu abrir esse drop-down, notem que vem uma porção de nomes aqui. Basicamente, esses nomes são as classes, são os class names dos vários componentes que estão disponíveis por padrão no OpenPlant. Para esse Tech Talk, a gente vai usar um componente existente, mas nada impede de criar novas classes ou novos objetos aqui. Por exemplo, se eu precisasse criar um tipo específico de válvula ou uma nova classe para definir um instrumento. Então, basicamente, nessa listagem, eu vou selecionar aqui uma válvula, por exemplo, uma gate valve. Deixa eu procurar aqui na lista. Então, eu estou basicamente associando esta geometria que eu importei para cá. E essa geometria eu vou associar com a classe chamada gate valve. E uma vez que eu deixei essa geometria associada à gate valve, agora eu preciso definir alguns pontos básicos para conseguir utilizar ela no meu modelo, como por exemplo a origem. A origem vai ser o ponto onde eu vou fazer a conexão com, por exemplo, a minha tubulação. Então eu vou definir como origem este ponto aqui. Depois os connect points, que são os pontos por onde esta geometria ela vai permitir conexão com outros componentes do OpenPlant. Então, os connect points, no caso da válvula, vão ser as extremidades, né? Eu vou fazer o seguinte, clico nesse botão, Define Connect Points, identifico o centro aqui. Se a gente aproximar um pouquinho, dá para ver que tem a linha de centro desse objeto. Quando a gente clicou ali em Component Type, apareceu a linha de centro. E eu posso buscar a linha de centro para não ter ou não correr o risco de errar. O primeiro clique eu defini o primeiro Connect Point e agora eu preciso dar uma orientação para onde que esse Connect Point ele pode correr. Então, para fazer isso, eu vou mudar o meu AcuDraw para topo. Então, eu vou apertar o comando T de topo.
Vou pressionar o Enter para que esta linha de definição ela não fique inclinada, não tenha nenhum ângulo. E basicamente eu confirmo, não importa essa distância, é basicamente para dar uma direção desse ponto. Ok. O comando ele continua ativo porque a gente tem que fazer a mesma coisa para o outro lado. Então eu vou entrar com este ponto aqui. Novamente eu vou clicar na linha de centro, Enter, e dei um outro clique para definir a direção. Notem que depois que eu defino a direção dos dois lados, das duas portas, Main Port e Run Port, eu uso esse comando create component para efetivamente gerar um componente de OpenPlant. Nesse momento que eu usei o comando create component, agora aquela geometria ela já é uma geometria inteligente. Notem que agora a minha janela de items reconhece uma gate valve no meu modelo e as minhas portas por onde vão passar os fluidos. Então, eu tenho a main port definida, run port definida. Então, agora, de fato, a gente associou uma geometria a partir de uma célula a uma determinada classe que, no caso, a gente escolheu o gate valve. Ok. Bom, o nosso trabalho aqui na biblioteca está finalizado. Agora a gente pode testar se esse componente customizado está funcionando. Vamos vir aqui no menu File e criar um novo arquivo. Agora eu vou criar um arquivo comum, um arquivo DGN. Eu vou escrever aqui teste componentes. Salvo ele e já estou abrindo. Nesse novo arquivo, eu vou trabalhar na vista isométrica e eu vou criar uma pipeline para poder testar. Eu vou começar definindo a unidade como o N, algo genérico, só para a gente fazer um teste. E o serviço eu vou deixar como SV. Em propriedades eu vou definir como número dessa linha 1. E como a gente só criou para 4 polegadas, eu vou definir o diâmetro nominal aqui como 4 polegadas. Salvo. E agora eu posso inserir uma linha. E para a gente localizar aquele objeto customizado, basta a gente, aqui nas ferramentas de tubulação, de piping, identificar ou localizar este ícone Place Component from Cell. Inserir um componente de uma célula. Clica nele. E agora ele basicamente solicita para a gente atachar a biblioteca que tem os nossos componentes customizados. É essa aqui, Biblioteca Componentes. E notem que a válvula 4 polegadas ela já aparece aqui, tem um preview. Eu vou dar um OK. E ela já vem aqui pendurada naquele ponto de origem que foi definido. Basicamente, a gente pode tanto usar um lado como o outro lado. Vou clicar aqui. Ela se comporta de forma bem parecida com os objetos ou os acessórios do OpenPlant. Vou dar um Enter para travar nessa direção e cliquei. Notem que, como ela foi criada como um objeto com características herdadas da spec, no momento que eu defini ou posicionei a válvula, como eu tinha puxado da spec e definido lá que ia ser uma válvula flangeada, o OpenPlant ele já reconheceu e ele usou aquela inteligência de inserir flange, junta e parafuso para mim. Se eu continuar inserindo aqui, por exemplo, um tubo na outra extremidade, é esperado que a gente tenha o mesmo comportamento. Então, para a gente finalizar, vamos verificar como é que isso está saindo nos relatórios. Então, como a gente definiu essa válvula como sendo guiada pela spec, é esperado que o descritivo dela no relatório seja
ou respeite o que a gente define na spec. Vamos lá testar. Para abrir o relatório, vamos no menu Open Plant Modeler. Em seguida, eu venho aqui em Tools, Reports. Vamos selecionar um reporte. Por exemplo, vamos pegar aqui em Piping Components. Essa lista de material por line number. Eu vou abrir ele num grid. Então, como era esperado, ele aparece aqui Class Name. Class Name é o que a gente comentou, a gente conversou agora há pouco sobre selecionar naquela listagem a classe Gate Valve. Nome dessa válvula ou tag HV1 e todo o resto, notem que ela veio flangeada, ela vem com todas as propriedades da spec. Existem outras maneiras, além desta, de criar componentes customizados. Então, a gente trabalhou basicamente com a metodologia de importar um objeto, uma geometria de algum outro arquivo e transformar ele num objeto inteligente. A gente também poderia modelar essa geometria dentro do próprio OpenPlant, usando as primitivas ou os sólidos. E a gente também poderia fazer um objeto, um acessório, um componente customizado, codificando ele. Então, basicamente, quando a gente quer trabalhar ou quando a gente quer inserir objetos novos no OpenPlant, existem dois caminhos principais, digamos assim. O primeiro caminho, que é o que a gente viu hoje, seria modelando dentro do software ou importando e aplicando uma camada de inteligência, ou seja, a partir de uma geometria eu aplico um class name, seja uma válvula, um instrumento, um suporte, um equipamento, e eu transformo esses componentes em componentes espertos que ficam disponíveis através de uma biblioteca de componentes. E o segundo método, que ele é um pouco mais, digamos assim, avançado, seria através de programação. Espero que vocês tenham gostado e que isso seja produtivo para vocês. E eu fico à disposição caso vocês tenham alguma dúvida. Obrigado.